Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, shalom, forte abraço para todos vocês, que o Eterno, nosso Criador, abençoe a cada um e a todos os seus familiares, que o Eterno abençoe nosso Brasil, abençoe nosso povo, abençoe nosso presidente, que está sofrendo muitos ataques terríveis. E nós vamos tentar esclarecer alguma coisinha aqui em relação ao que está acontecendo no mundo, para que nós prestemos atenção e vemos que as profecias estão se cumprindo. Existe sempre um preparativo, ok? Não é assim que se cumpre do dia para a noite, não. Existem peças que tem que se encaixar. E nós estamos vendo aí a revelação do chamado homem do pecado, o anti-Machia, anticristo, né? Ele está prestes a ser revelado. E já estão autoridades no mundo comentando isso, comentando sobre um governo único mundial. Esse governo único mundial, ele tem que ter uma liderança, tem que ter lá uma pessoa de influência, ok? E eles já estão anunciando. Nós vimos aí o ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, né? do Reino Unido, ele dizendo que só há uma maneira de combater essa crise no mundo, esse coronavírus e outras crises econômicas, só há uma maneira, estabelecendo um único governo mundial. E já foi feito inclusive pesquisas, e algumas pesquisas chegaram até no Brasil, ok? Vejam que eles estão preparando tudo. Então eu vou ler para vocês aqui Apocalipse 13, só para vocês prestarem atenção como está se cumprindo. Vi uma besta sair do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas os pés eram como de urso, a boca como de leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi que uma das suas cabeças parecia ter sido golpeada mormente, mas a ferida mortal foi curada. Toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta, ok? Seguiu a besta. Adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode lutar com ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ela abriu a sua boca blasfemando contra Deus, contra o Eterno, para difamar o seu nome no tabernáculo e os que habitam no céu. Agora o 7, atente para esse verso. Foi permitido que lutasse contra os santos e os vencesse. É terrível isso. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo e nação. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão, todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Entendam bem, essa chamada besta é um poder. Esse poder tem a direção de alguém muito influente, a ponto de ser adorado como um Deus. Ok? Se assenta no trono de Deus, se fazendo como o próprio Deus, quer dizer, dentro do tabernáculo, como se fosse o próprio Deus. Hoje, nós estamos vendo aqui acontecer no mundo uma coisa que nos lembra esse texto, uma coisa que nos leva a meditar nesse texto. Anticristo, o ex-premier quer governo mundial para combater o coronavírus. Proposta é de Gordon Brown. Ela é aceita pela maioria da população, diz ele, e a imprensa que está apoiando, né? Prestem atenção nessa matéria. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido,
Gordon Brown acredita que a solução para o combate da pandemia global de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, é a formação de um governo mundial. Ok? Ele é uma autoridade respeitada dentro do Reino Unido e na Europa, consequentemente nas grandes nações do mundo, né? E ele acha que a única solução seria um governo global, um governo só mundial. Estão entendendo que está sendo preparado? O político britânico que liderou o Partido Trabalhista, lembre-se que o Partido Trabalhista puxa para a esquerda, comunismo, né? Que é de viés esquerdista, acredita que o nacionalismo está prejudicando o mundo e que é preciso uma força-tarefa de líderes especialistas para combater o vírus chinês. Em artigo publicado pelo jornal britânico The Guardian, Brown lembra a crise de 2008, mas afirma que a crise atual é diferente. Veja bem, não está falando que é mais grave, é diferente. Estamos perante um problema que não pode ser tratado apenas por um país, disse, acrescentando: tem que haver uma resposta global coordenada. Ok? Se é coordenada, tem que ter um coordenador. Para ele é preciso que os países removam bloqueios comerciais e estejam prontos para diminuir as tarifas econômicas. Ele acredita que só haverá confiança no futuro se houver ações internacionais conjuntas nesse momento de crise. E a população, ela quer ou não quer? Vejam bem, eles fizeram uma pesquisa. Claro que nós sabemos, quando eles querem institucionalizar alguma coisa, né, instituir alguma coisa, eles criam, certo, um modelo de pesquisa que favoreça o que eles querem. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Conres em 2017 entrevistou mais de 8.000 pessoas de 8 países diferentes, incluindo o nosso país, o Brasil, na busca de novas propostas para repensar como a governança global poderá lidar melhor com os riscos do século XXI. 71% dos entrevistados afirmou desejar a criação de uma nova organização. Vamos mudar essa palavra, organização? Então vamos lá, de uma nova ordem mundial, supranacional, para tomar decisões globais sobre as principais ameaças à humanidade. Muitos teólogos, olha só como já despertou a atenção de quem conhece a palavra, de quem conhece a Escritura. Muitos teólogos veem um governo mundial como cumprimento das profecias bíblicas e como um dos sinais da vinda do Messias. Ok? Nesse governo, o líder máximo será o chamado anticristo, ou no judaísmo conhecido como o antimachia, que terá grande poder e influência, como eu falei no começo. Vocês entenderam? Porque ele tem que ser uma pessoa muito influente, de muito conhecimento e de poder dominador na palavra. E nós estamos vendo então que Apocalipse 13 se encaixa muito bem com o que está sendo proposto aqui. Nós estamos vendo hoje uma crise mundial provocada por um vírus. Veja bem, não é a primeira vez que um vírus parte da China. E todas as vezes ele causa danos terríveis à economia do mundo, fora outros danos psicológicos e tudo mais, sem contar as mortes, né? Desta vez se superou, mas a China já está se recuperando. A China já está recuperando o seu potencial econômico, enquanto todos os países do mundo estão perdendo força. As ações caindo no mundo inteiro, a economia do mundo caindo e a chinesa subindo. A China, ela compra empresas, ela compra
a liberdade das pessoas no mundo. Então o que nós estamos vendo aí? Nascer, e já está desenvolvido uma boa parte, né? Um poder que pensa em dominar o mundo. Porque o que é besta? Besta é poder. Ok? Então, nós vemos aí um poder nascendo, porque a China vem com um potencial tremendo, com muita força no mundo, já é a segunda maior economia e, pelo que dizem os especialistas, muito em breve ultrapassará a economia norte-americana, o que é muito grave para o mundo. Aqui no Brasil, a China tem comprado muitas empresas, então nós vemos que a influência da China no mundo cresce a cada dia, e a cada pandemia que acontece, a China fica mais forte, ela não enfraquece. O mundo está enfraquecendo, mas a China está se fortalecendo. Agora nós vemos o ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, lá do Reino Unido, propor um governo único mundial. O que nós vemos que na Bíblia existe esse governo único mundial, que é justamente para se opor ao governo do Eterno. Como diz em 2 Tessalonicenses, irmãos, no que diz respeito à vinda do Messias e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o grande dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto e adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Vocês estão entendendo? Então, tudo o que está profetizado acontece, mas antes tem a vinda do quê? Daquele que se opõe. Porque o que é anticristo ou anti-Machia? Eu sempre falo nos meus vídeos, é aquele que se opõe, que fica frente a frente, que não aceita a submissão. Então ele se opõe ao governo de Deus. Por quê? A estátua de Daniel, lá do livro de Daniel, né, que foi sonhado pelo rei, o Daniel vê o quê? Uma pedra que pega no pé da estátua e a estátua cai totalmente destruída. Todos os governos que a estátua representa são destruídos, todos os poderes, e é instituído um único governo que é eterno, o governo messiânico. É o governo do Criador, em que o Messias será o grande rei, ok? E o que acontece? Antes tem os governantes da terra criam um governo, uma religião, uma falsa adoração, ok? Para tentar barrar o governo de Deus. Isso está profetizado. Já desde Daniel já se fala nisso. Eles estão preparando um governo mundial. E nós vemos também que existe acordos sendo firmados no mundo para se formar uma única religião. Quando se forma uma única religião, automaticamente eles vão querer formar uma religião baseada num novo Deus, numa nova crença, numa nova obediência. Ok? Consequentemente, eles se julgarão os responsáveis de nos levar até a presença desse falso Deus. Por isso, meus irmãos, nós estamos vivendo hoje tempos difíceis, mas a Escritura Sagrada não nos engana. Ela revela muito antes, dizendo o que está para acontecer. E nós estamos vendo aí o grande quebra-cabeça sendo montado. As peças estão sendo encaixadas aos poucos. E nós estamos vendo aí que hoje eles já falam abertamente de um governo mundial. Logo,
Eles falarão abertamente: olha, o Deus que vocês têm conhecido não é verdadeiro. Vamos apresentar para vocês agora o verdadeiro. Talvez eles venham com a ciência na frente, dizendo: olha, a ciência descobriu que esse Deus verdadeiro é esse aqui. Então nós temos que preparar o nosso coração, nossa esperança no nosso Criador e não arredar o pé da nossa fé. Nós temos que nos manter firmes na fé, porque os tempos ficarão cada vez mais difíceis. E nós vamos ver aí as grandes e poderosas nações, os conglomerados, juntarem-se para impor a nova crença e impor a nova ordem mundial, que é o novo governo mundial que o Gordon Brown está propondo. E que outros dirigentes mundiais também estão propondo isso. E eles já começaram, inclusive, a fazer pesquisas. Desde 2017 já fazem pesquisa para dizer: olha, o povo concorda. Compreenderam? Aí eles vão se juntar. O que fala em Ezequiel, que fala que o Gog e Magog, cujo número deles é como a areia do mar, então exército numerosíssimo, constituído por diversas nações, vão se reunir para lutar contra quem? Contra Israel, para derrotar Israel, para aniquilar Israel, que é o símbolo principal do Deus vivo, porque Israel foi o povo escolhido. E como as profecias se dirigem a Israel, que é o nosso termômetro, certo? E aí Ezequiel fala o quê? Que Deus vai os atrair até as montanhas de Israel. Em Ezequiel 39, Deus diz que ali nas montanhas de Israel eles serão aniquilados pelo próprio Criador. Ok? Então, nós estamos sim muito próximos do final. Estamos vivendo os tempos finais. Pode-se contar no relógio. Estamos nos minutos finais desse mundo. Não para destruição, mas para iniciar o novo ciclo que é eterno. Junto com o Messias, junto com o nosso Deus, para todo sempre. Prepara o seu coração, prepara a sua vida. Busca Deus em oração, estude, se aprofunde cada vez mais na Escritura Sagrada, porque ela é a nossa fonte de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então adquira o conhecimento que está na tua mão muito fácil, enquanto pode, porque vai aparecer, vai vir tempo em que vai ser proibido, como em alguns países já é. E aí nós não teremos a oportunidade. Você vai ter que gravar textos na memória para lembrar e recitá-los. Que o Eterno te abençoe e te guarde, conceda tudo a paz, a alegria, nos conceda sabedoria, conhecimento da sua palavra e nos livre desse grande dia terrível, mas que nos dê força para vencer se ali nós estivermos. Shalom, um forte abraço para todos, até o próximo vídeo.